Fala pessoal, mais uma vez aqui unidos no Projeto X. Hoje vamos fazer um baita resumo, todas as revoltas regenciais. Chega mais! Galera, esse é um assunto fundamental para qualquer concurso. Nosso período regencial é recheado de guerras civis. Se você pensa que o brasileiro é aquele povo, preguiçoso, aquele povo molenga, que não reclama, galera, o período regencial quebra totalmente com esse senso comum. Nós tivemos recordes de revolta pelo Brasil. Para você que não lembra, o período regencial ele vai de 1831 a 1840. Foi um breve período da nossa história, mas cheio de guerra, cheio de caos, onde o Brasil não tinha rei. Pois é, nós tivemos ali a abdicação de Dom Pedro I em 1831, só que seu filho não tinha idade suficiente para governar o Brasil, lembremos, era apenas uma criancinha. Então, como solução, a Constituição Brasileira de 24 estabelecia a ideia de regentes. A regência ela pode ser dividida ali em duas grandes fases. O avanço liberal, que vai de 31 a 37, e o regresso conservador, de 37 a 40. Vamos lembrar, galera, que as principais revoltas se iniciam a partir de 1835. Já na crise do avanço liberal, o que coloca os próprios liberais no Brasil atrás ali de uma série de problemas e o poder vai gradualmente mudando de mão. O Partido Liberal vai saindo um pouco de cena, cedendo o poder aos conservadores para centralizar mais as decisões políticas e reprimir esses levantes. E isso que acaba justificando, toda essa mudança partidária brasileira. Vamos começar, galera, analisando aqui a cabanagem, a revolta ocorrida no Pará, no ano de 1835, que se estende até 40. É, sem dúvida, uma das revoltas mais populares e mais radicais da história do Brasil. Uma revolta que tem esse nome por conta da atuação de pessoas pobres que viviam em cabanas. É isso mesmo. Você tem ali gente que vivia nas comunidades do interior, do Pará, e que vão acabar tomando a vila de Belém, e que tem uma característica bem empobrecida. Você tem ali mestiços, índios tapuios, que eram índios ali que não tinha certa ligação com nenhuma tribo específica, de maneira geral, população ribeirinha, gente ali muito pobre, seringueiros participam dessa revolta também. Você tem a figura de Eduardo Angelim, o jovem ali que nem 20 anos direito tinha completados e foi um grande líder dos cabanos num governo de coalizão. Galera, a situação do Pará naquele momento é uma situação de precariedade econômica absurda. Então pensa sempre como grande causa dessa revolta a miséria social desse povo cabano. O isolamento político do Pará à época. E ali, bem, o ponto de partida para a revolta foi a substituição do presidente da província, a mudança política colocada muito no contexto do Feijó e que estabelece ali certo autoritarismo sobre aquela área. A gente tem uma grande influência de um certo republicanismo francês, alguns exilados franceses participaram da própria revolta. Você tem a atuação também de um cônego como líder, o chamado Cônego Batista. Então é uma revolta com característica muito popular, muito radical, de gente muito pobre e com liderança realmente desses cabanos. A repressão veio de maneira muito autoritária e a gente tem que lembrar da chamada Guarda Nacional. Ela foi muito utilizada nessa época e criada pelo próprio padre Diogo Antônio Feijó, à época como ministro da Justiça ainda, no iniciozinho dos anos 30. A Guarda Nacional vai atuar de maneira muito violenta, exterminando cerca de 30% da população do Pará. Então uma revolta que foi liderada por populares e reprimida pela Guarda Nacional de uma maneira absolutamente feroz. Sem dúvida, é uma das revoltas ali de característica mais popular da nossa história. Galera, a nossa segunda revolta analisada aqui é a revolta da Sabinada, ocorrida no território da Bahia, entre 1837 e 38. Galera, a Sabinada já é uma revolta de característica, digamos, um pouco mais ligada à classe média alta, na região da Bahia, especificamente ali em Salvador. Ela tem esse nome por conta de um médico que liderou o movimento, Francisco Sabino. Então perceba, a liderança ligada à medicina, uma liderança ligada ao médico, é evidente que a classe média participa. Mas não só ela, a gente também tem grupos populares apoiando o movimento. A Sabinada ela teve como problema, a gente vai atuar em dois pontos. Primeiro, o recrutamento forçado de baianos para lutar em nome do Brasil, lá embaixo no sul do país, contra a Farroupilha. Pois é, a Revolução Farroupilha ela já tinha começado naquele momento e, em 1837, o governo decidiu atuar de maneira bem autoritária, recrutando forçadamente esses baianos em nome do Império, em nome da regência, para defender a integridade do país
contra as tropas gaúchas. É evidente que os baianos não quiseram lutar contra brasileiros, contra os revolucionários do Sul. Isso é um ponto que acaba culminando na revolta da Sabinada. Um outro ponto também é você perceber que a Bahia vivia tempos difíceis na economia. Desde o final do século XVIII é que o Nordeste vem sofrendo ali com uma série de crises agrícolas, com problemas relacionados também à falta de abastecimento dos produtos básicos. E também você percebe que a Bahia veio perdendo força desde que deixou de ser capital. A gente tem a transferência da capital em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro. E é evidente que quando você transmite a capital, você transfere a capital, você acaba também transferindo os próprios recursos econômicos. Então houve um esvaziamento financeiro da Bahia naquele momento, o que intensifica o quadro de miséria social para a eclosão dessa revolta. A gente nota, que no caso ali da Sabinada, ela tem uma característica interessante. Eles queriam proclamar uma república na Bahia, mas de maneira muito momentânea, Teria ali apenas um momento enquanto Dom Pedro não é rei. Muitos ali na Sabinada queriam antecipar a maioridade de Pedro, queriam que de fato ele fosse o monarca do Brasil, queriam o fim da regência. Então decidiram proclamar uma república baiense enquanto a monarquia não fosse restaurada. Você nota que é um caráter de ainda respeito pela família real e uma grande crítica feita à própria regência. Com certa ajuda dos fazendeiros da região do Recôncavo Baiano, nós temos uma forte repressão do movimento que vai acabar ali durando basicamente um ano. Galera, a Balaiada é a nossa próxima revolta, ela ocorre na região do Maranhão, entre 1838 e 1841. Galera, essa é mais uma revolta de característica bem popular. Balaiada tem esse nome por conta de trabalhadores apelidados de balaios. Os balaios era gente ali muito pobre que trabalhava de maneira artesanal, fabricando muitas vezes ali cestos, cadeiras, móveis, sempre se utilizando de objetos orgânicos, geralmente coletados na floresta, geralmente coletados ali mesmo na flora. Então a gente percebe o balaio como um trabalhador empobrecido, de característica bem popular e que tem como ponto de partida ali também um quadro de miséria, de fome, de pobreza. O Maranhão ele sofreu uma grande concorrência à época do algodão, produzido no sul dos Estados Unidos, que trouxe uma qualidade muito melhor e um preço muito mais interessante. Então essa concorrência leva também o Maranhão a uma decadência financeira. Você pode perceber também que a região norte, ela sempre teve uma característica isolada em relação à economia brasileira. O norte demorou mais a aceitar a independência do Brasil, o norte demorou mais a se integrar do ponto de vista político, até porque não se sentia muita parte do território, tem ali características mais populares, até muitas vezes republicanas. Então houve uma dificuldade no diálogo do norte com o resto do país. Isso leva a próprio Pará, a revolta, como a gente já analisou, a cabanagem, e ao caso da Balaiada também. A gente percebe lideranças muito interessantes, a figura do Manuel dos Anjos, que era apelidado lá de Balaio, o cara que lidera o movimento com característica bem popular. Nós temos a atuação de 3.000 escravos também da liderança do movimento, que tomam a vila de Caxias, na região maranhense, e tentam estabelecer um governo próprio. Essa é uma revolta interessante porque é a primeira vez que a gente vai ter a atuação de um dos grandes militares da nossa história, que é a figura de Luiz Alves de Lima e Silva, que será conhecido no futuro como Duque de Caxias. Na época, ele recebe o título de Barão de Caxias, por ter reprimido duramente a revolta, conquistado aquela região que tinha sido dominada por aqueles 3.000 escravos e recebendo esse título. Caxias ele é um personagem muito importante da nossa história, porque depois ele vai combinar poder militar com um poder nobiliárquico, já que ele se torna um barão, como também poder político. Ele também tem o seu envolvimento no Congresso. Então a gente nota uma figura muito importante, mesmo não sendo membro da família real, ele exerce muita autoridade, acaba ali figurando como uma elite brasileira, e é a primeira vez que ele atua de maneira bem oficial, como grande representante do exército brasileiro, ajudando a regência a se figurar no poder. Galera, uma outra revolta muito interessante no ano de 1835 na Bahia é a revolta dos Malês. Uma revolta única em nossa história, pois ela é protagonizada por escravos africanos muçulmanos. O nome Malê era um apelido dado a muitos desses escravos, essas pessoas que foram sequestradas do norte da África e que foram trazidas para cá ainda mantendo o seu aspecto religioso, se mantiveram islâmicas, se mantiveram muçulmanos. Esses escravos acabaram liderando uma revolta na região de Salvador, e que foi uma revolta que durou muito pouco tempo, ela não chega nem a completar uma semana mesmo de duração. Há alguns livros que indicam que ela nem chega a acontecer de fato. Ela é planejada, há todo ali um caso de conspirações dos malês
contra os escravos cristãos e contra o governo da Bahia, mas ela não chega a se concretizar. Evidente que esses escravos muçulmanos, essas pessoas, eram muito mais hostilizadas do que os escravos cristãos. Inclusive, eles não se davam muito bem com os escravos católicos, né, de religião cristã. Então, se gerava ali uma animosidade no local da senzala. Nenhum escravo cristão participou, nenhum escravo crioulo participou da revolta. Quando a gente chama de escravo crioulo, a gente está se referindo aos negros nascidos no Brasil. Todos esses malês vieram de África e têm a sua característica étnica ligada àquele território. Nós temos ali a destruição de uma mesquita em Vitória, na Bahia, que foi um dos pontos de partida para o processo. Há também a destruição de uma série de feiras islâmicas no território baiano, que também geraram essa inimizade dos muçulmanos com os demais. Interessante notar que o grande objetivo dos malês era instaurar um governo muçulmano em Salvador. Em algumas tendências até falavam em escravizar os cristãos e escravizar os brancos. Então não é uma revolta que lutava exatamente pelo fim da escravidão. O movimento abolicionista no Brasil, ele vai começar um pouco mais à frente, né? A revolta dos malês não tem um aspecto de abolição da escravidão em todo o território, né? Mas falava muito da defesa da liberdade religiosa desses muçulmanos dentro da Bahia. Evidente que ela foi reprimida de maneira muito feroz, inclusive nós tivemos escravos crioulos e forros que denunciaram a revolta, o que facilitou o seu controle, e isso deixa uma marca, né, de radicalidade dentro daquele território da Bahia e de como existiam disputas entre os escravos cristãos e os não cristãos. Por fim, galera, a gente fala da Farroupilha, a maior revolta da história do Brasil, de 1835 a 1845. A Farroupilha era uma revolta que tem o seu início na região do Rio Grande do Sul e vai se expandindo também para Santa Catarina. É a chamada Guerra dos Farrapos. Farrapos ou Farroupilha, como a gente se referia às alas mais radicais do Partido Liberal no Brasil daquela época, que flertavam, por exemplo, com o federalismo, que flertavam ali com esse modelo mais norte-americano de democracia republicana, separatista no aspecto local, né? O ponto de partida para a Farroupilha, galera, tem a ver com a economia local. Nós tínhamos um grande problema ligado ao gaúcho, que era a entrada de charque uruguaio no território do Rio Grande do Sul. Esse charque entrava por as nossas fronteiras com um preço muito baixo e com uma qualidade muito elevada. Toma isso como o grande centro do problema, já que o charque produzido pelos próprios gaúchos acabava sendo muito mais caro, né? Porque o governo republicano, na época o governo da regência, não se preocupou em taxar esse produto que vinha de fora. Então esse foi o ponto de partida para essa revolta, tá? Você pode argumentar também que os gaúchos não se sentiam muito representados pela regência, já que a própria regência não tinha muita preocupação em olhar para o sul, né? É uma revolta muito elitista. Dessas que eu estou narrando aqui, é a revolta protagonizada por fazendeiros, maçons, estancieiros, gente de muito poder. É o caso, por exemplo, de Bento Gonçalves, Davi Canabarro, que eram homens ali ligados ao militarismo gaúcho e certamente tinham ali uma série de alqueires de terra, muitos, né, territórios que eles vão apelidar de estâncias. Então Bento Gonçalves ele tem muita preocupação com o comércio do charque e por isso acaba liderando o levante. Nós temos a formação da chamada República Rio-Grandense, liderada pelo Bento Gonçalves à época e por Davi Canabarro. Também vamos ter a fundação da chamada República Juliana, que é um outro governo estabelecido um pouco mais acima naquele momento. Então você tem a formação de dois governos que atuavam em coalizão naquela época, tendo como sede a própria região gaúcha, a região do Rio Grande do Sul. Então perceba a importância, né, geopolítica desse contexto, né? Porque a gente está falando do Uruguai, que exerce muita influência sobre a economia gaúcha, e sem dúvida esse problema, essa querela do rio-grandense com o uruguaio, nos mostra ali como que a regência não estava muito preocupada com a questão da pecuária. A regência estava muito mais preocupada, por exemplo, em iniciar os seus aspectos da cafeicultura, em iniciar essa economia do café na região sudeste. O ciclo do café começa com a regência, mas a regência não tinha tanta preocupação em atuar no charque. E esse foi o grande estopim do movimento. Tá? Como resolução da Farroupilha, ao contrário do que aconteceu nas outras revoltas, nós não tivemos tanta repressão. Na prática, o que teremos é uma negociação. Mais uma vez, o Luiz Alves de Lima e Silva será utilizado, né, ali como uma espécie de negociador. Ele e Davi Canabarro vão acabar assinando um acordo diplomático chamado Acordo de Paz de Ponche Verde. Esse é um acordo interessante porque ele dá certas ali reivindicações que os próprios gaúchos estavam trazendo, essas reivindicações serão atendidas. O ponto fundamental, que era a questão do preço do charque. O governo brasileiro agora vai taxar o charque que vem do Uruguai, tentando estabelecer um protecionismo sobre as fronteiras do Brasil. Um outro ponto, todos os escravos que lutaram em nome do governo serão libertos nesse momento.
Os gaúchos que lutaram na Farroupilha serão incorporados ao exército brasileiro com a mesma patente que tinham antes. Ou seja, você está tentando de alguma maneira nacionalizar essas guerrilhas gaúchas, tentando trazê-las para dentro do aspecto do nacionalismo brasileiro, né? Sem dúvida é um ponto interessante. Os territórios que o governo brasileiro conquistou durante a guerra vão ser devolvidos para os estancieiros, para aqueles grandes fazendeiros do char, que é o caso de Bento Gonçalves, né? Cabe ressaltar também a participação de Giuseppe Garibaldi, grande marinheiro italiano, né, o chamado herói de dois mundos, que havia atuado na Farroupilha e depois vai atuar também nas guerras pela unificação da Itália, especificamente na região da Sicília, posteriormente nos anos 60. Então é legal perceber essa conexão dos gaúchos com italianos que momentaneamente vão cooperar ali, né, por esse separatismo da região sul. Esse separatismo, claro, não vai acontecer, né? A revolta, como eu disse, ela é pacificada com base num acordo, e a partir de então, o governo do segundo reinado, lá em Dom Pedro II, em 1845, vai poder governar de maneira mais tranquila. Ele precisava solucionar a Farroupilha para conseguir ter algum tipo de paz, para conseguir ter alguma estabilidade. E a partir dessa estabilidade ocasionada em 45, é que nós poderemos ali ter um segundo reinado próspero. Dom Pedro II vai governar até 1889, é o maior rei da história do Brasil, e resolver a Farroupilha foi um ponto importante para o seu governo. Galera, espero ter ajudado vocês na aula de hoje, espero ter sido ali útil nessa revisão, mega revisão sobre o período regencial. Continuem firmes nos estudos e até a próxima.